O Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele é uma influência? Em sua visão, responde para si mesmo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele é uma influência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitas pessoas, elas têm dificuldade em conceituar o Espírito Santo. As pessoas conseguem conceituar facilmente Deus Pai e Deus Filho. Mas quando se fala do Espírito Santo, algumas pessoas ainda têm dificuldade de definir o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, como é o Espírito Santo, como ele atua, como ele trabalha, qual é o poder dele nas nossas vidas, qual é a função dele nas nossas vidas hoje. E diversas pessoas têm essa dificuldade. E por que essa dificuldade existe? Um dos pontos é porque a ação do Espírito Santo, ela é invisível. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Eu vou pedir para... Consegue pegar o papel para mim? Higiênico. Papel higiênico. Não é para demonstração não, é que o meu nariz está escorrendo mesmo. Mano, bom limpar a toalha, né? Depois eu vou ter que limpar o suor, vai ficar estranho. E... Licença, por favor. Pode deixar aqui já. Não sei, do nada, não estou com gripe mais. Melhor do que eu ficar falando aqui, o nariz correndo, ninguém vai me falar e vai ficar todo mundo olhando pra minha cara com cara esquisita. Há dois motivos porque o Espírito Santo, ele é às vezes difícil de conceituar. Primeiro, porque a ação dele é invisível. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje que eram extremamente rancorosas, amarguradas, irritantes, boca suja, diversas coisas. E o Espírito Santo, ele já te mudou. Ele já trabalhou em você, só que essa mudança, ela é invisível. Se você não estiver atento aos detalhes, você nem percebe. Você não percebe e não reconhece essa mudança. Para avaliar hoje. Você hoje e você algum tempo atrás. Houve mudança? No seu temperamento, no seu comportamento, na sua forma de responder às pessoas, na sua forma de lidar com os problemas, na sua forma de lidar com os parentes, na sua forma de lidar com o dinheiro, na sua forma de lidar com negócios. O que mudou dentro de você? Quem fez essa mudança? Não foi você. Quem fez essa mudança foi o Espírito Santo. Mas a ação dele é invisível, então nós deixamos de reconhecer muitas vezes a ação dele. Deixamos até às vezes de agradecer, porque a gente não percebe. Você só vai perceber se você for diligente. Se você for aquela pessoa, por exemplo, que tem um diário. Pessoas que têm um diário, elas têm experiência com Deus e elas vão escrevendo experiências com Deus, vão escrevendo as suas mudanças. A cada passo elas vão escrevendo. E tem coisas que essa é uma dica muito grande para você. Tem coisa que você não vai saber que mudou se você não me escrever. Quando você está escrevendo, parece que vai abrindo-se o mundo na sua cabeça e você começa a perceber: nossa, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Falo isso por experiência própria. Esses dias eu comecei a escrever os sonhos que Deus me dá. Deus fala bastante comigo em sonhos. Eu comecei a escrever esses sonhos. E alguns sonhos que foram impactantes até de 2020, 2019. E eu fui escrever esse sonho, e ao escrever o sonho, vinham algumas interpretações que não tinham vindo na época. Mas porque eu estava escrevendo. Porque na hora de escrever, você precisa refletir sobre aquilo que você está escrevendo. Enquanto está só aqui, e ainda está num mundo de ilusão, ainda num mundo muito fictício. Mas quando você tira daqui para o papel, sai daqui para o mundo físico. Então ele sai de uma outra maneira. Então essa é a primeira questão que se torna desafiador, conceituar o Espírito Santo, porque a ação dele é totalmente invisível. O segundo ponto é que o Espírito Santo nunca fala de si mesmo. Jesus falou assim: eu enviarei o outro Consolador e ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo, ele sempre se esconde atrás de Jesus Cristo. Ele sempre vai apontar para a cruz e para Cristo. O Espírito Santo, ele sempre vai glorificar Jesus Cristo. Ele nunca vai falar de si mesmo. Ele nunca vai ficar pedindo adoração.
ele nunca vai trazer atenção para ele. Ele sempre leva atenção para o sacrifício. E por ser muito simples falar de Deus Pai, o Criador de tudo, e Jesus Cristo que veio à Terra, a gente tem dificuldade às vezes de falar e definir o Espírito Santo. Só que o Evangelho que nós vivemos hoje, o maior poder do Evangelho de hoje é o Espírito Santo. A maior glória que a gente tem na nossa vida é o Espírito Santo. A pessoa mais importante da Terra é o Espírito Santo. Se você parar para pensar, Deus Pai não está na Terra e Deus Filho também não. Ele já veio à Terra, ele morreu, ressuscitou e ele subiu, ele está à destra do Pai. Quem está na Terra? O Espírito Santo. De que forma? Na minha vida e na sua vida. Ele é a pessoa mais importante da Terra. Agora pensa comigo, o Espírito Santo ele é o agente executor. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que executa, é aquele que faz. Quando Deus disse haja luz, foi o Espírito Santo que criou a luz. Agora, a mesma pessoa que criou a luz e criou o mundo vive dentro de você. Ela vive dentro de você. E se a gente parasse para refletir por 5 minutos e meditar nisso, cara, o mesmo Espírito que agiu e criou a luz. Agora pensa comigo, para mim esse é um dos versículos que mais me deixa louco. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Você já parou para pensar que ele ressuscitou Jesus dos mortos? É muito louco isso. Ele ressuscitou, ele deu vida de novo para Jesus. Depois de ele estar morto, depois de não sabemos o que ele fez nesse período que ele ficou morto, a Bíblia não declara especificamente, ele falou que está no seio da terra, só isso. Sem vida, um corpo, sem vida, o Espírito Santo sobre ele traz vida de novo. Pensa nisso. E esse mesmo Espírito está dentro de você. E o Espírito Santo, ele é uma influência ou ele é uma pessoa? A Bíblia relata em alguns pontos, de certas formas, que parece que o Espírito Santo, ele é uma influência. A Bíblia chama ele de sopro que preenche, da água que lava, do fogo que queima e aquece. Porém, essas formas são as formas dele agir, e não quem ele é. Um dos exemplos que mais cria na cabeça das pessoas que talvez não tenham um pouco de conhecimento bíblico é o sopro, é a aura. O Espírito Santo é um sopro, é uma aura, é uma energia. Ele não é uma aura, uma energia. Isso existe nele, mas ele não é isso. A Bíblia relata claramente que o Espírito Santo tem personalidade, porque ela mostra que ele tem intenção. Ela mostra aquele som do coração. Ela mostra que ele fala. Em Apocalipse fala, o Espírito diz às igrejas. Ela diz que o Espírito se entristece. Uma aura se entristece? Um sopro se entristece? Quem se entristece? Uma pessoa. Uma pessoa se entristece. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele convence. Ela fala que ele consola, que ele aconselha. Olha o que a Bíblia está falando, de toda vez que ela fala sobre o Espírito Santo. Quando João Batista proclamou Jesus Cristo, quando ele falou que Jesus virá um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, o que ele disse? Vai vir aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista falou que o principal objetivo de Jesus Cristo era batizar com o Espírito Santo. Mas o principal objetivo de Jesus Cristo não era morrer na cruz. Morrer na cruz, ele veio para morrer na cruz, só que morrer na cruz era o meio para um fim. Se Jesus Cristo não tivesse morrido e levado o meu pecado e o seu, não tinha como o Espírito Santo morar dentro de mim e de você. Por quê? Porque antes disso nós éramos pecadores. Quando ele morreu,
e ressuscitou. Quando você crê em Cristo, você deixa de ser pecador e se torna santo, limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. E como santo, limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo pode morar dentro de você. Mas, Abner, eu ainda falho, você ainda falha, mas na sua identidade, você não é mais pecador. A sua identidade é filho, santo. E nós só pecamos, sabe por quê? Porque nós não permitimos que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, literalmente, para fazer isso. Um dos motivos dele. Nenhum de nós consegue mudar um comportamento na força do braço por muito tempo. Você pode mudar 1, 2, 3. Toda pessoa, até o mais disciplinado, pode mudar diversos comportamentos. Mas é na força do braço. É cansativo. Você tem que vigiar o tempo todo, você tem que ficar atento o tempo todo. Mas quando o Espírito Santo vem e transforma, isso se torna leve. Paulo diz que a lei não tinha o poder de aperfeiçoar as pessoas. Então existiam diversos mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas as pessoas não conseguiam cumprir. Passou anos e anos e anos e as pessoas caíram no mesmo erro. Ele estava dizendo, a lei não funcionou porque ela não conseguiu melhorar ninguém. Então, a nova aliança é baseada no quê? Em Deus vivendo dentro de mim. Porque Ele vivendo dentro de mim, Ele consegue me aperfeiçoar. Ele consegue me melhorar, Ele consegue me transformar, Ele consegue me ajudar, Ele consegue me aconselhar, Ele consegue me direcionar. Deus vivendo em mim é o poder do Evangelho. Deus vivendo em você é o poder do Evangelho. Agora eu queria que você lesse comigo o texto que a gente abriu. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 18. Eu queria que você lesse comigo prestando atenção. Você vai sair do modo passivo e se tornar no modo ativo, querendo entender o que a Bíblia está dizendo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 em diante. Vamos lá. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até mesmo hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou te explicar esse texto. Paulo está fazendo uma comparação aqui
da antiga aliança com a nova aliança. E ele está dizendo que na antiga aliança nós vivíamos por uma lei que foi escrita em tábuas, que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. E com isso vem os 613 mandamentos depois. O relacionamento do povo com Deus era baseado em leis. Porém, quando Moisés recebeu essas leis, a Bíblia relata que ele ficou 40 dias e 40 noites em cima do monte. Depois a Bíblia relata que ele recebeu essas leis por anjos. Então ele ficou 40 dias e 40 noites numa atmosfera divina em cima do monte, a ponto dele descer do monte e o rosto dele brilhar. E as pessoas não conseguirem olhar para ele. Elas tinham medo de olhar para ele. Então ele está falando, olha o poder, olha a glória do que aconteceu na antiga aliança. Só que a glória da antiga aliança, ela se desvaneceu. Passando os dias, o rosto de Moisés parou de brilhar e ele começou a esconder o rosto. Porque primeiro ele colocou um véu para proteger o rosto dele, porque o povo tinha medo dele. Depois, a glória começou a se desvanecer e a Bíblia relata que ele continuou com o véu até para cobrir essa glória que está sumindo. Ou seja, antes era para proteger o povo, depois era para proteger o próprio ego. A glória do Senhor estava saindo do meu rosto, então eu continuava com o véu para que ninguém visse que isso estava saindo. E Paulo fala o seguinte, ele fala, se essa glória na antiga aliança foi poderosa, imagine a glória de agora. Porque agora nós estamos no serviço, ministério, serviço, forma de atuação, ação. Hoje nós estamos já na ação do Espírito Santo, e não ação da lei. E ele chama a antiga aliança de ministério da condenação, que trouxe a morte. Por quê? Porque se a lei não dissesse não cobice, eu e você não saberiam o que é cobiçar. Mas quando a lei diz não cobice, o pecado gera em mim maior desejo de cobiça. E com isso ele gera a minha morte, porque eu não consigo mudar este comportamento. Mas, em certo momento, Deus disse através do profeta Jeremias, ele falou assim, eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Eu vou escrever a minha lei na mente e no coração deles. Estarei no meio deles e entre eles. Que ele já estava proclamando a vinda do Espírito Santo. E quando Cristo morreu e ressuscitou, ele, antes de morrer, ele disse assim, eu vou enviar para vocês outro Consolador. Sabe o que quer dizer Consolador? Consolador, ele é uma palavra que vem do grego parakletos. E no latim, advocatos, que é advogado. Consolador é alguém que vem para o seu lado para te ajudar em todas as circunstâncias da vida. Naquela época, quando uma pessoa era julgada no tribunal, ela tinha amigos, e esses amigos podiam estar ao lado dela para dar conselhos sábios em certos momentos no meio do julgamento. E esse nome para esses amigos era Paracletos, que é da onde vem o nome Espírito Santo. Agora pensa comigo, olha quando Jesus disse isso. Jesus disse isso para os discípulos quando ele estava prestes a morrer. Então, imagina a atmosfera que estava naquela conversa. Imagina a atmosfera que estava na conversa. Você andou 3 anos e meio, nada mais nada menos do que Jesus. Você viu os maiores milagres do mundo. Você viu, imagina a energia que emanava de Jesus. Entenda uma coisa, você já esteve perto de uma pessoa que ela exala bondade, exala alegria. Pensa numa pessoa que, essa pessoa pode até ser você, mas tente não pensar em você agora, pense em outra pessoa. É muito bom estar perto dessa pessoa, porque ela exala alegria, ela exala bondade, ela exala amor. É aquela pessoa que quando você abraça, você sempre quer um abraço sincero. Já abraçou uma pessoa que é um abraço sincero? Você, meu Deus, essa pessoa me ama, sabe? Essa pessoa me ama. Agora imagina a energia que exalava de Jesus. Porque ele era puro amor, pura bondade. Imagina você andar 3 anos e meio, ver tudo que ele fez. De repente ele senta, reúne todo mundo e fala assim, eu vou morrer. Agora.
Imagina o desespero desses discípulos. Por quê? O que nós vamos fazer agora, sem ele? Como que nós vamos atuar? Porque eles não sabiam fazer nada, tudo. No final da vida de Jesus, ele ainda estava repreendendo o discípulo por causa da dureza do coração deles. Ele falou, como que nós vamos fazer sem o mestre? O que nós vamos fazer? Estamos perdidos. Eu imagino que o sentimento ali dos discípulos é parecido com o sentimento de um adolescente que perde os pais. Me veio agora, é o mais parecido. Por quê? Um adolescente, um adulto ainda sabe o que fazer. Pensa um adolescente, uma criança não sabe nem o que está acontecendo. Agora pensa um adolescente, que ele já consegue pensar e perder os pais. Tanto o pai quanto a mãe. O que eu vou fazer da minha vida agora? Para onde eu vou? Quem vai me alimentar? O que eu vou fazer? Esse era o sentimento dos discípulos. Jesus, sabendo disso, ele fala, eu vou enviar um outro Consolador, que estará com vocês e nunca vos deixará. Já vi uma dica, o Espírito Santo ele não sai de você porque você pecou, porque você falhou, porque você errou. Ele falou assim, vou enviar um Consolador que nunca vos deixará. Um ponto importante da gente entender é que tudo o que Cristo fez na terra, ele fez no poder do Espírito Santo. E ele fala assim, agora eu vou enviar esse mesmo poder que está em mim, em vocês. E vocês vão viver a mesma vida que eu pude viver. E qual é a atuação do Espírito Santo na sua vida? Eu queria que nós vamos falar de 3 atuações do Espírito Santo na sua vida. E vou tentar trazer isso para o mais prático possível, para situações do seu dia a dia. A primeira coisa que o Espírito Santo ele faz na sua vida é o convencimento. E agora eu quero que você entenda o poder disso, porque convencer, na maioria das vezes, a gente tem uma imagem de alguém falando, vai fazer isso, faz isso, ou usando de argumentos, de gatilhos. A palavra convencer no português, ela não é muito boa. A pessoa pensa convencer, pensa entrando numa loja, você não quer comprar alguma coisa, o vendedor fica, compra, vai ficar bem em você. Isso não é convencer, gente. O Espírito Santo não faz dessa forma. O convencimento é quando você passa sutilmente a mudar a forma de pensar. Isso é o convencimento. E você vai se lembrar hoje de alguns convencimentos que você já teve. Eu sou convencido toda semana, espero que você também. Eu tenho uma frase que Deus me deu há um tempo atrás que era, se você não está constantemente mudando de ideia, é porque você não está lendo a Bíblia nem orando. Porque se você estiver lendo a Bíblia e orando, o tempo todo você está mudando de ideia. Por quê? Porque nós temos um ego, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos. Então nós temos a nossa forma de pensar, mas as coisas são assim, não, são dessa forma. Aí quando você vai para a Bíblia, vai passar em oração, você começa, as coisas não são dessa forma. O Espírito Santo começa a mudar o seu coração e mostrar que não, as coisas não são dessa forma não. São desse jeito, eu vou mudando a forma de pensar. E vou mudando, e aquilo que você era uma verdade total, ela passa de ser uma verdade total, e você começa a refletir sobre essa verdade. Será que é verdade mesmo? Será que é assim? Será que é tão firme assim? E de repente o Espírito Santo, quando você deixa de ser orgulhoso e de resistir a ele, a verdade se esclarece. Isso é convencimento. O Espírito Santo começa a te convencer. Certas situações que você fazia antes, que você, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui para Deus não liga para isso daqui. Mas de repente você está em oração, em leitura da Bíblia. Ou você não precisa nem estar em oração e leitura da Bíblia. Você só está humilde, aberto. Você está no seu dia a dia, mas você está aberto. Espírito Santo, estou aqui aberto, eu sei que eu não sou perfeito. Se quiser falar comigo, se quiser mudar minha vida, se quiser me repreender, se quiser me exortar, estou aqui. E de repente a sua forma de pensar vai se mudando. E é assim que o Espírito Santo trabalha, ele vai te convencendo. E ele só vai trabalhando dentro de você. E o trabalho dele é invisível. O trabalho dele, às vezes, imperceptível. Mas ele vai atuando, e ele vai trabalhando. Passa 3 meses, você não percebe, o seu comportamento mudou, a sua vida mudou, a sua forma de pensar mudou, a sua forma de olhar o outro mudou.
E essa ação é de quem? Do Espírito Santo, que vai trabalhando dentro de você, vai trabalhando dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não resista, não endureça o vosso coração. Porque eu posso resistir ao Espírito Santo. E essa é o maior alerta e a maior advertência de hoje. Você pode impedir a ação do Espírito Santo. Essa semana eu passei por uma situação onde eu sentei com a minha esposa, com a Mayara, e eu comecei a contar erros, conversando com ela, começar a contar erros que eu, de 3, 4 anos atrás. Só que o Espírito Santo já estava falando comigo para fazer isso semanas. Eu queria fazer? Não queria fazer. Ninguém quer sentar na frente do outro e falar, ó, esses erros, esses comportamentos, você está vendo isso aqui, ó? É isso aqui, esses erros que eu cometi. E o Espírito Santo falando. Ele fala, tem hora que ficava tão forte que eu nem queria entrar no meu lugar secreto para orar. Porque eu sabia que se eu fosse orar, ele ia mandar eu fazer. E eu não queria fazer. Isso é endurecer o vosso coração. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar, e eu, Espírito Santo, eu vou fazer isso. Eu vou conversar, eu vou assumir o meu erro. Mas, esperando a situação, o momento certo, a hora certa, vai. Quando eu fiz, foi a maneira mais tranquila e possível. Aquele monstro que eu criava que ia acontecer, não aconteceu. O Espírito Santo já tinha trabalhado, conversou, passou, tranquilo, resolveu. Aí na nossa cabeça, por que eu demorei tanto? Porque o processo já poderia ter acontecido. Isso, aí o Espírito Santo começou a falar comigo na Bíblia. Eu concedo graça ao humilde e eu resisto ao orgulhoso. Aí começou as pauladas. Só que a palavra do Espírito Santo, ela não é um confronto de morte. É um confronto com amor. E eu comecei a entender, Espírito Santo, eu sou orgulhoso. É isso. Porque a gente não quer ler isso na Bíblia. A gente quer ler que o Espírito Santo vai nos transformar, que a nossa vida vai mudar. Mas quando ele fala assim, você é orgulhoso. E quando o Espírito Santo ele fala para você algo que você precisa mudar, é no intuito de que você esteja preparado para viver o que você quer viver. Nós não vamos viver coisas grandes com comportamentos pequenos. Nós não vamos viver coisas grandes com arrogância. Ontem eu estava jogando ping-pong com o meu irmão, e o jogo acabava 10. Estava 9-3 para ele. Aí ele falou, última jogada, tchau para você. Eu falei, o orgulho precede a queda, irmão. Dito e feito, virei o jogo. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós cantamos vitória antes da hora. Nós não vamos viver coisas grandes enquanto o orgulho estiver no nosso coração. Enquanto a arrogância estiver no nosso coração. Por quê? Porque a arrogância precede a queda. É uma lei. Quando eu me torno orgulhoso e arrogante, eu tiro o olho do meu ponto cego. E esse é o maior perigo. Todos nós temos pontos cegos. Quem dirige aqui sabe o poder de um ponto cego. Você está andando lá no carro, daqui a pouco você vai virar à direita, aparece um motoqueiro. Onde você saiu? Ele estava no ponto cego. E o ponto cego, se eu viro, eu posso matar uma pessoa. O ponto cego, eu posso causar um acidente. O ponto cego, eu posso ficar paraplégico. Porque eu não olhei o meu ponto cego. Quando eu estou arrogante e orgulhoso, eu tiro os olhos dos meus pontos cegos. E a Bíblia fala, em Coríntios aqui mesmo, um pouquinho antes desse texto, que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Satanás, ele não tem poder sobre mim. Ele não tem o poder de me dominar. Ele não tem o poder de me fazer pecar. Ele não tem o poder de me destruir. Mas ele tem o poder de me influenciar. Por quê? Porque dele é a mídia. Ele é o dono, ele é o Deus. A Bíblia fala que ele é o Deus deste século. Então ele governa o sistema. Todo o sistema está debaixo do governo de Satanás. Então ele não pode entrar na minha cabeça, mas ele pode influenciar o mundo externo à minha volta. E quando eu me torno arrogante, eu paro de prestar atenção nessas coisas. Eu falo, não, já superei isso aqui. Não, isso aqui já está tranquilo, isso aqui eu já faço facilmente. Isso é a arrogância, o orgulho.
E quando eu estou humilde, eu estou atento à voz do Espírito Santo. Porque eu sei que sem o Espírito Santo, nada eu posso fazer. Cristo falou assim, ó, sem mim, nada podereis fazer. Quando ele morreu e ressuscitou, o que ele fez? Mandou o Espírito dele. O Espírito de Deus é também chamado na Bíblia de Espírito de Cristo. Então, na mesma forma que eu estou no Espírito, eu estou em Cristo. Paulo fala o seguinte, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Como que o Cristo vive nele? O Espírito Santo. Sem ele, nada nós podemos fazer. Direito, com eficiência e de forma relevante? Nada. Ah, Abner, mas tem muitas pessoas que alcançam grandes patamares sem o Espírito Santo. Eu estou dizendo, coisas relevantes para Deus. Nós temos que definir sucesso na visão de Deus. Teve um certo momento, um dia, uma história que eu falo que essa história ela conta muito sobre sucesso humano e sucesso de Deus. Um grande empresário chegou num nível de estresse absurdo e foi para um retiro. Aqueles retiros onde fica para se meditar. E nesse retiro ele saiu, entrou numa praia, chegou numa praia e encontrou um pescador. E o pescador, ele era muito bom naquilo que ele fazia. E o pescador, ele toda vez que ele fazia, jogava a rede, ele pegava e pescava muitos peixes. E o empresário olhando aquilo, ele falou, nossa, esse cara é muito bom naquilo que ele faz. Esse cara faz tudo com excelência, ele é muito eficiente. Só que quando ele olhava para o pescador assim, ele não via roupas bonitas. Era roupa simples, pescador simples, barba toda largada, cabelo grande. Ele olhava para aquele pescador, mas esse cara podia ser milionário fazendo o que ele faz. E aí ele esperou o pescador chegar bem na beira da praia assim, falou assim, qual que é o seu nome? O pescador, não, meu nome é José. Aí ele falou, cara, você sabia que com a habilidade que você tem, você poderia ser rico e ter tudo o que você quer? O pescador olhou para ele e falou assim, eu tenho tudo o que eu quero. Como assim? Ele falou, cara, eu tenho uma vida simples, eu vivo com a minha família, tenho uma esposa maravilhosa, meus filhos já cresceram, quando eu quero comer eu venho aqui, pesco e como, eu não preciso de bens, eu não preciso de carros, eu não preciso de nada, eu tenho uma vida em paz, eu ponho a cabeça no travesseiro, paz, eu já tenho tudo que eu quero. E o empresário ficou pasmo com aquela situação. Por quê? Porque o empresário, ele aprendeu a viver no capitalismo. Sempre tem que estar um pouco mais. Onde eu vou estar amanhã? O que eu conquisto amanhã? Qual o patamar que a minha empresa tem que chegar amanhã? E o pescador simples. Eu tenho a vida que eu quero. Eu sou bem-sucedido, eu sou rico, eu sou próspero. E quando a gente olha, a gente tem que avaliar como Deus olha as ações. Aqui já entra no segundo ponto aqui. O Espírito Santo, na verdade o segundo ponto sempre vai estar ligado um no outro. O segundo ponto, que é aonde o Espírito Santo nos convence, é do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí ela explica, do pecado porque os homens não creem em Deus. Olha, presta atenção nisso. O Espírito Santo convence do pecado. Vamos falar comigo. O Espírito Santo convence do pecado. Fala. Da justiça e do juízo. Tá. Eu vou focar hoje no pecado. Você já percebeu que Jesus, ele não repreendeu o pecado de ninguém? Quando ele esteve na terra? Você se lembra? Ele repreender o pecado. Ele disse, vais e não peques mais. Mas depois de ele ter trabalhado toda a pessoa, ter curado. Você lembra de Jesus chegar assim, seu pecador miserável? Você se lembra? De algum texto? Quem assistiu os filmes já? Lembra? Esse não se lembra. Mas você se lembra o que Jesus repreendia severamente? Não pessoas. Pensa, Jesus repreendia os fariseus, os mestres da lei. Ok, mas o que ele repreendia neles? Você já parou para pensar o que foi que ele repreendia? Ele já repreendia os fariseus, ele já repreendia os próprios discípulos. Mas tinha algo que ele repreendia, que ele falava. Alguém falou algo. Incredulidade. É a única coisa que Jesus repreendia. Aí ele chamava às vezes de incredulidade, às vezes de dureza de coração. O que é a incredulidade, gente? Não crer, certo?
Incredulidade é não crer, certo? O que a Bíblia diz? O Espírito Santo convence o homem do pecado, porque os homens não creem em Deus. Por que isso é importante? Não existe nenhum pecado na sua vida se não tiver o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade, ele é o pecado mãe. Ele é o pecado que gera todos os outros. Se você tiver descrença e dúvida, o pecado tem liberdade para atuar. Se você não tiver, ele não tem. Por isso que Jesus ele não repreendia o adultério, ele não repreendia a bebedeira, ele não repreendia quem fumava, se existia naquela época. Ele não chegava, você tem que parar de fazer isso. Não, ele falava assim, você tem que crer em Deus. Porque quando você crê em Deus, e crer envolve mudança de comportamento, crer de coração, todos esses comportamentos vão ser largados, vão ser deixados. O pecado mãe é a incredulidade, é a dureza de coração. É o não crer, é o resistir, é o não querer crer. E aí existem níveis de incredulidade. Por quê? Porque os fariseus não tinham não é o mesmo nível de incredulidade que os discípulos. Mas ele repreendeu os fariseus e repreendeu os discípulos. Ele repreendeu os fariseus falando da dureza de coração deles. Os fariseus, a Bíblia fala que eles amavam o dinheiro, amavam o status. Mas também ele repreendeu os discípulos, porque os discípulos, ele fazia um milagre e eles continuavam não crendo. Jesus multiplicou os pães, depois ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus, e os discípulos falaram assim, pô, nós não trouxemos pão. Mas ele tinha multiplicado os pães alguns dias atrás. E depois ele estava falando, mas nós não temos pão. Aí Jesus fala assim, que dureza é essa? Vocês não viram o que eu fiz? Eu multipliquei esse pão, tinham 2 pães e 5 peixinhos. Ou 5 pães e 2 peixinhos, nunca sei. E eu multipliquei e alimentei milhões de pessoas. Agora vocês estão preocupados que vocês não trouxeram uma bisnaga? Um pão sovado? Ele falou, não estou falando disso. Eu estou falando do ensino deles. E ainda ele fala, parece que vocês não entendem. Diga assim comigo. Parece que vocês não entendem. Aqui está o grande perigo da coisa. O pecado de incredulidade cega o meu entendimento. Tem coisas que nós ouvimos e não entendemos. Não esclarece. Você percebe isso quando você vai ler algum texto, quando alguém fala alguma coisa para você de um outro jeito, e você fala, nossa, agora eu entendi, parece que ela falou de outro jeito. Não, ela não falou de outro jeito, ela até falou de outro jeito, claro, mas nesse momento você estava aberto para entender. Alguma coisa tinha na situação que você estava aberto para entender. E a Bíblia relata que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então ele cega o entendimento daquele que não crê. Aquele que não crê não consegue entender. Em Hebreus 11 fala, pela fé entendemos. Se eu quero entender, eu preciso crer. Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu preciso entender o que está acontecendo. Não, você precisa crer. Se você crer, você vai entender. E o Espírito Santo, aí vem o segredo que algumas pessoas falam assim, mas por que orar? Por que passar 1 hora com Deus? Por que passar 30 minutos com Deus? Por que passar 3 horas com Deus? Independente do tempo, é que quanto mais tempo eu passo com o Espírito Santo, de forma humilde, mais ele esclarece o meu entendimento. Mais ele vai abrindo o meu coração. Ele vai tirando o lixo. Ele vai tirando o lixo. Por quê? Porque eu estou me dispondo a ir para o lugar secreto, entende? Mas sabe, o Espírito Santo não pode fazer isso sem eu orar. O não orar, o não ter a prioridade de passar tempo com Deus já demonstra arrogância. Porque é como se você está dizendo para si mesmo que sem Deus você consegue. Sem Deus eu consigo, eu não preciso orar. Eu sou bom no que eu faço, eu trabalho, eu sou excelente, eu trabalho 12, 13, 14 horas. Eu sei pregar bem, eu sei ensinar bem, eu sei fazer isso. Mas quando eu entendo que a minha habilidade não tem poder, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço, mas a minha habilidade não tem poder para ser totalmente eficiente, eu passo tempo com Deus. Espírito Santo, o que eu não estou entendendo, Espírito Santo? Eu estou aqui na sua presença porque eu em mim, nada poder fazer. Eu posso fazer em ti, em mim não. Eu posso fazer em ti. E esse é o poder do Espírito Santo. Uma vez certo homem, que alguns conhecem, se chama Paul Yong-Cho, ele estava orando, e Deus falou assim para ele, quantas codornas
o povo de Israel conseguiria pegar se eles fossem para o deserto e tentassem eles mesmos caçar as codornas. Aí ele falou assim, bem poucas, Senhor. Aí ele falou assim, como foi que as codornas vieram até o povo? Aí ele disse, você enviou o vento, e o vento trouxe as codornas. Aí Deus falou com ele assim, essa é a diferença de trabalhar na força do seu braço e na cooperação do Espírito Santo. O povo começou a pedir carne para Deus, começou a reclamar, de carne, quero carne, quero carne, quero carne. Deus enviou o vento. Nós estamos dizendo que era mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto, tá? A Bíblia relata que é 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos imaginar que tinha mais ou menos 2 milhões, 3 milhões de pessoas no deserto. Imagina alimentar 3 milhões. Quem faz churrasco? Faz um churrasco para 3 milhões de pessoas, gente. Churrasco para 3 milhões de pessoas. E outra coisa, no deserto, não tinha Swift, não tinha mercado para comprar carne não tinha açougue, não dava para ir comprar carne. Deserto, tem animal no deserto? Como que eles vão caçar animal? Não tem. Então imagina se eles fossem para o deserto tentar caçar para comer carne para 3 milhões de pessoas. Não ia conseguir nada, mas Deus enviou o vento. E teve carne para mais de 2 meses. Essa é a diferença de trabalhar na força do meu braço, baseado na minha inteligência, naquilo que eu sei fazer, e na dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que ele mais quer fazer na minha vida e na sua, é abrir o entendimento. É isso que ele quer fazer, ó. Paulo falava assim, ó, para Colossenses, para o povo de Colossos, eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês possam compreender as esperanças que vocês têm em Cristo. Como o Diego falou aqui no louvor, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Pedro falou assim, você já tem tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Então tudo o que nós necessitamos, nós temos. Mas o que nós não temos? O entendimento aberto. Quando o entendimento abre, pum, você fala, ai meu Deus, como eu não via isso? Como eu não enxerguei isso? Isso estava na minha frente o tempo todo. E como eu não via? Isso, obscurecido, entendimento obscurecido. Quanto mais eu busco o Espírito Santo, quanto mais tempo eu invisto com o Espírito Santo, quanto mais tempo eu sento em silêncio só para ouvir o Espírito Santo, mais o meu entendimento vai sendo aberto. Só que tenta uma coisa, essa é uma ação invisível. Às vezes você vai passar um mês de oração, orando todos os dias, 2, 3 horas, mas me parece que não está acontecendo nada. Não fixe os olhos naquilo que se vê. Aquilo que se vê é transitório. O que não se vê é eterno. A Bíblia relata que um dos motivos do Espírito Santo estar em nós é a garantia daquilo que está por vir. E o que é estar por vir? A vida após essa. Nós damos muito valor para essa vida, mas a maravilhosa vida é o depois. Isso aqui é transitório, você vai viver quanto tempo? 50, 60, 70, 100, 120 no máximo? Mas lá é a eternidade. Lá é a eternidade. Quando o Espírito Santo te orienta, você ajudar um pobre na rua, quando você vai lá e dá um dinheiro para o pobre, senta com ele, compra uma marmita, sabe o que você fez? Você ajuntou tesouro no céu. O céu é sua eternidade, aqui vai passar, você vai morrer, você vai bater o carro, acabou. Aconteceu alguma coisa, acabou, mas a eternidade é para sempre. Quando você chegar lá no lugar, vai estar os seus galardões. Só terá galardões no céu quem tira o ouro dessa terra. Quem tira o ouro do adquirir. Não é o adquirir, é o dar. A economia desse mundo ensina a comprar e vender. A economia do céu ensina a dar e receber. É totalmente o contrário. E o Espírito Santo, ele quer abrir o meu olho, os meus olhos espirituais, o meu coração. Porque a Bíblia fala do coração endurecido. Um coração que não consegue compreender. Os discípulos não conseguiam entender. Ele fazia os milagres e não conseguiam entender. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para 3 grupos diferentes e ninguém acreditava ainda. Ele fala assim, eu falei que ia ressuscitar. Eu ressuscitei. Os outros viram que eu ressuscitei e vocês ainda não acreditam. Ele fala, toca aqui, você tem peixe? Me dá peixe para comer. Ele estava dando prova. Ele tinha que comer o peixe. E aí a Bíblia fala em Lucas 24, 45. E lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Quando o entendimento é aberto, quando eu reconheço tudo que eu tenho em Cristo, a minha vida se transforma. As minhas prioridades mudam. As preocupações que você tem hoje vão deixar de ser preocupações.
Primeira ação do Espírito Santo na sua vida, convencimento. E uma ação. Primeira ação, desculpa, com aconselhamento, como a gente falou, ele é o conselheiro. Segunda, convencimento. Foquei só no convencimento do pecado. Terceira ação, e última que a gente vai falar hoje, revestimento de poder. O Espírito Santo, Jesus falou assim, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos. A Bíblia fala que ele falava acerca do reino do céu. Não sabemos. Eu sempre fico doido. Deus, fala para mim o que você falou nesses 40 dias aí. Porque não está lá na Bíblia. E antes de subir ao céu, ascender ao céu, ele fala assim, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é muito louco, hoje mesmo fizeram essa pergunta para mim, como ser batizado com o Espírito Santo? Aí eu peguei os textinhos ali, primeiro essa parte que Jesus fala, fique em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Então, olha a ordem, fique, o que envolve é ficar, estar, esperar, fique ali. Porque ele tinha falado, ide para todo mundo e pregar o evangelho. Só que o que ele estava querendo dizer? Antes de ir pelo mundo, fique em Jerusalém até que seja. Então é até quando eles tinham que ficar, gente? Até que seja. Ah, menino, quanto tempo vai demorar para eu ser batizado com o Espírito Santo? Não vou saber. Ele falou, até que seja. Demorou 10 dias. Mas poderia ser 30, poderia ser 40, poderia ser 2 meses, poderia ser 3 meses. Mas ele falou assim, fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. E os textos mais abaixo, o último versículo, na verdade, de Lucas, fala, eles ficavam no templo louvando a Deus e orando. E aí a Bíblia cita, quando no Atos 2, que todos eles estavam reunidos em um só lugar. Então o que dá para entender? Dá para entender, é claro. Enquanto o revestimento do alto não veio, eles ficaram juntos orando até que do alto eles fossem revestidos. A Bíblia cita um pouco mais à frente que quando Jesus falou isso, tinha em média 500 pessoas. Mas quando eles receberam o batismo, tinha quase 120. Ou seja, mais ou menos umas 380 desistiu no meio do caminho. Quando a gente começa a não ver as coisas acontecer, quando a gente começa, as diferenças na nossa vida parece que não estão mudando. As coisas externas não estão fluindo. E aí eu começo a deixar o lugar da oração, deixar o lugar do jejum, deixar o lugar da meditação nas Escrituras. Parece que isso não está funcionando. Mas aqueles que continuaram, eles receberam o revestimento. Quando o revestimento desceu, eles tiveram a maior experiência da sua vida naquele dia. E a partir daquele dia, imagine se Pedro não tivesse naquele dia, imagine se Pedro não tivesse persistido. Pedro, naquele dia, ele pregou, 3.000 pessoas aceitaram a mensagem. Imagine se Pedro falou, não está funcionando não. E ainda mais Pedro, que era totalmente impossível e ansioso. Imagine se ele falasse, não, acabou, esquece isso daí. Mas ele ficou. E por causa disso, só por causa disso, eu e você ouvimos o Evangelho. A antiga aliança é baseada numa lei. A nova aliança é baseada no Espírito Santo. A vida, o segredo do Evangelho é que o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Paulo fala assim, Cristo em vocês é a esperança da glória. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, porque o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo de poder, o Espírito Santo de revelação, o Espírito Santo de entendimento, o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que disse, quando Deus disse haja luz, Ele criou a luz. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que vive em mim e que vive em você. Mas sabe por que você não está saltando? Sabe por que você não está pulando? Porque o entendimento é obscurecido. Mas quando você fala Espírito Santo, eu abro mão do meu próprio entendimento. Eu abro mão daquilo que eu aprendi, eu abro mão daquilo que a religião me ensinou, eu abro mão daquilo que o capitalismo me ensinou, eu abro mão daquilo que meus professores me ensinaram para aprender diretamente de ti. Porque a Bíblia fala que nós não precisaríamos de mestres, nós não precisaríamos de professores, porque o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. Nós temos um professor, esse professor se chama Espírito Santo. Às vezes eu entro no meu lugar secreto e falo assim, Espírito Santo, eu abro mão de tudo que eu aprendi, porque se o que eu aprendi está me impedindo que eu aprenda de novo, eu abro mão. Em Provérbios 3 está falando assim, não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento.
Não diga que é sábio aos seus próprios olhos, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quanto mais eu me apoio no meu entendimento, menos o Espírito Santo consegue falar comigo. Aí nós falamos, mas eu não ouço Deus. Deus não fala comigo. Deus fala o tempo todo, é você que não está ouvindo. Você vai ouvir quando você parar. Espírito Santo, tudo que eu aprendi, esquece. Não serve. Se não serve, pode me ensinar de novo. Se serve, me mostra que serve. Eu abro mão do meu entendimento, eu abro mão de tudo que eu acredito que é verdade, de todo conceito humano. E eu quero aprender diretamente de Ti. Mas a Bíblia fala em Hebreus 6 que só quem alcança as promessas, sabe só quem alcança as promessas, quem são? Aqueles que têm fé e paciência. Fé para crer, paciência para esperar. 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 Fé para crer e paciência para esperar. Mas só você, mas Gabriel, eu tenho fé, mas eu não tenho paciência. Mentira, porque quem tem fé tem paciência. Porque a gente não olha para aquilo que se vê. A fé é a prova daquilo que eu não vejo. Se alguém falar para mim assim, mas Gabriel, não está acontecendo, não está acontecendo, é você que não está vendo. Está acontecendo porque o mundo espiritual está se movimentando todos os dias. Tudo que eu falo, movimento do mundo espiritual, eu mando que os anjos trabalhem, os anjos trabalhem. As coisas estão acontecendo. Eu vejo com os olhos do meu coração e não com os meus olhos físicos. O maior inimigo da visão é a vista. Quando eu foco naquilo que eu estou vendo, eu paro de crer naquilo que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo. Se você começar a trabalhar e ficar no seu lugar secreto e falar assim, Espírito Santo, com esses olhos eu sei que eu não vou ver. Abra os olhos do meu coração. Olhos do coração é entendimento, gente. É outra forma de falar entendimento. Em algumas linguagens você vai ver, abre os olhos do coração. Outra linguagem você vai ver, abre o meu entendimento. É entendimento. Você vai começar a sentir. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração. Deus fala através do jejum, Deus fala através das circunstâncias. Deus fala através do outro. Deus fala através de uma pregação. Deus fala através de alguém que nem sabe que está sendo usado para falar numa conversa entre amigos numa mesa. Deus fala o tempo todo. Ele está o tempo todo falando. Mas quando você está aberto, humilde, o Espírito Santo vai falar, isso aqui foi Ele. Isso aqui é Ele. Deus fala através até do sentimento. Sabe quando você sente aquela sensação de perigo? Ou aquela sensação de que está vindo algo bom? Ou você pensa em alguém, pensa em algo bom. Aí você começa a dar atenção a isso e fala assim, Espírito Santo, o que é que você está querendo me falar? Deus fala através dos sonhos, através de visões. Um tempo atrás Deus falou comigo através da música do Bob Marley. Quem conhece a música? I wanna love you. Já ouviu? Alguém já ouviu essa música, né? Eu estava meditando uma época na provisão de Deus. Eu estava meditando em Deus como meu provedor. Porque eu não queria depender do dinheiro. Se você não acredita que Deus é seu provedor, você é servo do dinheiro. Eu comecei a meditar na provisão de Deus, na provisão de Deus, na provisão de Deus. Eu dormi, sonhei com essa música. Aí eu, calma, fui ver a letra da música. A letra da música está falando assim, eu quero te amar, nós dois vamos para debaixo de um teto e Já proverá o pão. Quem é Já? Jeová. Sabe quando você sonha e você sabe que é Deus? Eu sonhei e falei assim, mas o que tem a ver essa música com o que eu estou vivendo? E de repente eu vou ver a letra da música, a tradução. Nós vamos para dentro de um mar e Já proverá o pão. Deus usa uma música do Bob Marley. Mas Deus, Ele fala do jeito que Ele quiser, da multiforme sabedoria dEle. E Ele já está falando com você todos os dias. E todos os dias você tem que fazer assim, Espírito Santo, eu me desapego do meu entendimento. De tudo que eu aprendi, de todos os conceitos que eu tenho, de tudo que aquilo para mim é verdade. E eu quero que seja a sua verdade, a minha verdade. Eu permito que o Senhor fale ao meu coração. Eu permito que o Senhor transforme o meu coração. Eu permito que o Senhor ajude na minha incredulidade. Porque eu quero crer, mas eu sei que na minha força não adianta tentar crer. Eu permito que você faça com que eu creia. Nada sai de nós, tudo sai dele. Nós somos só um canal. Você pode ser um canal ou você pode ser um reservatório. Você está ouvindo tudo aqui, guarda para você, esse é reservatório. Você pode ser um canal, onde passa e flui.
E nessa hora, eu gostaria que você, já, neste momento, fechasse seu olho e começasse a fazer essa oração.